O gênio egoísta. Segunda edição. Richard Dawkins. Introdução à edição comemorativa. É com sobriedade que me dou conta de que vivi quase a metade da minha vida com o gênio egoísta, para o bem ou para o mal. Durante anos, os meus editores têm me enviado em turnês para divulgar cada um dos meus 7 livros que vieram depois. A cada um deles, as pessoas na plateia respondem com um entusiasmo recompensador, aplaudem polidamente, fazem perguntas inteligentes, então se colocam em fila para comprar e me pedir para autografar. O gênio egoísta. Estou exagerando um pouco. Algumas delas realmente compram o livro novo e, quanto a isso, a minha esposa costuma me consolar com o argumento de que os leitores que acabam de descobrir um autor têm essa tendência natural a voltar ao primeiro livro dele, uma vez que tenham lido O Gênio Egoísta. De certo percorrerão todo o caminho até o último E, para o seu afetuoso pai, predileto Rebento. Eu faria mais caso disso se pudesse afirmar que o gênio egoísta se tornou seriamente obsoleto e ultrapassado. Infelizmente, de certo ponto de vista, não posso. Os pormenores mudaram e os exemplos empíricos conheceram um crescimento vertiginoso. Mas, à exceção de um aspecto que discutirei logo mais, são poucas as passagens no livro em que eu retiraria o que disse ou me desculparia pelo que disse. Arthur Caine, professor de zoologia em Liverpool, recentemente falecido e um dos mestres que foram a minha fonte de inspiração em Oxford nos anos 1960, descreveu O Gênio Egoísta, em 1976, como o livro de um jovem. Ele estava citando deliberadamente uma resenha de linguagem Truth and Logic, A Lógica e a Verdade da Linguagem, de A.J. Ayer. Senti-me lisonjeado com a comparação, embora soubesse que Ayer havia se retratado em relação a grande parte do seu primeiro livro, e não pudesse deixar de notar que o comentário penetrante de Caine implicava que eu deveria, no devido tempo, fazer o mesmo. No tocante às mudanças que faria, começarei pelo título. Em 1975, com a ajuda do meu amigo Desmond Morris, mostrei o livro ainda incompleto a Tom Machler, o decano dos editores de Londres, e o discutimos na sua sala na editora Jonathan Cape. Ele gostara do livro, mas não do título. Egoísta, disse Machler, era uma palavra para baixo. Por que não chamá-la de O Gênio Imortal? Afinal, imortal é uma palavra para cima. A imortalidade da informação genética era um tema central do livro. Gênio Imortal tinha quase o mesmo tom intrigante que Gênio Egoísta. Nenhum de nós, parece-me, notou a ressonância com Tissel Fishante, O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde. Hoje eu penso que Machler talvez tivesse razão. Muitos críticos, conforme vim a descobrir, e em especial os críticos vociferantes com formação em filosofia, preferem ler um livro apenas pelo título. Não há dúvida de que isso funciona bem para a história do coelho Benjamin ou declínio e queda do Império Romano, mas posso ver de imediato que O Gênio Egoísta, sem o livro em si mesmo como uma imensa nota de rodapé, pode dar uma impressão distorcida do seu conteúdo. Hoje em dia, de todo modo, um editor americano teria insistido num subtítulo. A melhor maneira de explicar o título é revelar a palavra que deve ser realçada. Se realçarmos egoísta, o leitor pensará que se trata de um livro sobre o egoísmo, enquanto o mínimo que se pode dizer é que ele dedica mais atenção ao altruísmo. A palavra correta a ser destacada no título é gênio, e eu explicarei por quê. Existe um debate central no darwinismo em relação à unidade sobre a qual recai verdadeiramente a seleção. Que tipo de entidade é essa que sobrevive, ou não sobrevive, em consequência da seleção natural? Tal unidade será, mais ou menos por definição, egoísta, não obstante o altruísmo possa ser favorecido em outros níveis. Será que a seleção natural escolhe entre as espécies? Se esse for o caso, poderíamos esperar que os organismos individuais se comportassem de maneira altruística pelo bem da espécie. Eles poderiam limitar as suas taxas de nascimento a fim de evitar a superpopulação ou refrear o seu comportamento de caça para preservar os estoques futuros daqueles animais que são suas presas. A ampla disseminação de interpretações equivocadas do darwinismo foi a centelha inicial que me induziu a escrever este livro. Ou será que a seleção natural, como tenho insistido, escolhe entre os genes? Nesse caso,
Não deveríamos ficar surpresos ao encontrar organismos individuais se comportando de maneira altruísta pelo bem dos genes, por exemplo, alimentando e protegendo os parentes que provavelmente partilham cópias dos mesmos genes. O altruísmo entre os parentes é apenas uma das formas pelas quais o egoísmo dos genes pode traduzir-se em altruísmo individual. Este livro explica como isso funciona, lado a lado com a reciprocidade, outro entre os principais geradores de altruísmo na teoria darwiniana. Como adepto tardio do princípio da desvantagem de Xavier Graffin, ver nota 7 do capítulo 9. Se um dia eu viesse a reescrever este livro, reservaria também algum espaço à ideia de Amos Xavier de que a doação altruísta poderia ser um sinal de dominância em estilo Potlatch. Veja como sou superior a você, pois posso me dar ao luxo de lhe fazer uma doação. Repetirei, para desenvolvê-lo, o raciocínio por trás da palavra egoísta, presente no título. A questão crucial é, na hierarquia da vida, qual é o nível em que a seleção natural atua e em que se mostrará inevitavelmente egoísta? A espécie egoísta, o grupo egoísta, o organismo egoísta, o ecossistema egoísta. Seria possível defender muitos desses pontos de vista, e a maioria deles tem sido abordada de modo pouco crítico por um ou outro autor, mas todos eles estão errados, uma vez que a mensagem darwiniana será forçosamente encapsulada como alguma coisa egoísta. Essa alguma coisa será o gene, por motivos irrefutáveis que são discutidos neste livro. Quer o leitor acabe comprando ou não o argumento em si mesmo, esta é a explicação para o título deste livro. Espero que isso dê conta dos mal-entendidos mais sérios. Entretanto, olhando a posteriori, percebo meus próprios lapsos exatamente neste ponto. Eles podem ser encontrados sobretudo no capítulo 1, substanciados pela sentença: tratemos então de ensinar a generosidade e o altruísmo, porque nascemos egoístas. Não há nada de errado em ensinar a generosidade e o altruísmo, mas dizer que nascemos egoístas é uma afirmação falaciosa. Numa explicação parcial, foi apenas em 1978 que comecei a pensar claramente sobre a distinção entre veículos em geral organismos, e os replicadores em seu interior. Na prática, os genes, toda essa questão é explicada no capítulo 13, acrescentado na segunda edição. Peço ao leitor que suprima mentalmente essa sentença enganadora e outras semelhantes, e a substitua por algo mais afinado com o restante do parágrafo. Em face do perigo de erros como o mencionado, posso ver facilmente quanto o título é passível de ser mal interpretado, e essa é uma das razões por que o gene imortal teria sido uma escolha preferível. O veículo altruísta teria sido outra possibilidade. Talvez fosse um título enigmático demais, porém, em todo caso, a disputa aparente entre o gene e o organismo, comunidades rivais da seleção natural, disputa que atormentou Ernest Mayr até o fim da sua vida, estaria resolvida. Existem dois tipos de unidade na seleção natural e eles não competem entre si. O gene é a unidade no sentido do replicador. O organismo é a unidade no sentido do veículo. Ambos são importantes. Nenhum deveria ser denegrido. Eles representam dois tipos completamente diferentes de unidade e, enquanto não tivermos reconhecido essa distinção, permaneceremos irremediavelmente confusos. Outra alternativa ao gene egoísta teria sido o gene cooperativo. Ainda que esse título soe paradoxalmente oposto, uma parte central do livro argumenta em favor de uma forma de cooperação entre os genes egoístas. Isso não significa em absoluto que os grupos de genes prosperam à custa dos seus membros ou à custa de outros grupos. Significa, mais exatamente, que cada gene persegue a sua própria agenda de interesses egoístas contra o pano de fundo dos outros genes do pool gênico, o conjunto de candidatos para a mistura sexual no interior de uma espécie. Esses outros genes fazem parte do meio ambiente em que cada gene sobrevive, assim como o clima, os predadores e as presas. A vegetação que serve de alimento e as bactérias do solo fazem parte do meio ambiente. Do ponto de vista de um gene, aqueles que fazem o pano de fundo são os genes com os quais ele compartilha os corpos em sua jornada ao longo das gerações. Num prazo de tempo curto, isso significa os outros membros do genoma. Num prazo de tempo longo, os outros genes do pool gênico da espécie. A seleção natural, portanto,
encarrega-se de fazer com que os genes mutuamente compatíveis, o que quase equivale a dizer os genes que cooperam entre si, sejam favorecidos na presença uns dos outros. Essa evolução do gene cooperativo não viola de modo algum o princípio fundamental do gene egoísta. O capítulo 5 desenvolve esta ideia, usando a analogia com a equipe de remadores, e o capítulo 13 desdobra, levando-o um pouco mais longe. Mas, uma vez que a seleção natural dos genes egoístas tende a favorecer a cooperação, é preciso reconhecer que existem alguns genes que não cooperam e que agem contra os interesses do resto do genoma. Alguns autores os denominaram genes fora da lei, outros, genes ultra-egoístas, e, outros ainda, apenas genes egoístas, o que mostra que há um mal-entendido quanto à diferença sutil entre estes últimos e aqueles que cooperam em cartéis movidos por interesse próprio. Exemplos de genes ultra-egoístas são os genes de distorção da segregação descritos no capítulo 13 e o DNA parasita, proposto pela primeira vez no capítulo 3, e posteriormente desenvolvido por diversos autores sob a designação de DNA egoísta. A descoberta de exemplos novos, e cada vez mais bizarros, de genes ultra-egoístas tornou-se uma característica marcante dos anos que se seguiram à primeira edição deste livro. O gene egoísta foi criticado por sua personificação antropomórfica e isso também requer uma explicação, se não um pedido de desculpa. Empreguei dois níveis de personificação, dos genes e dos organismos. A personificação dos primeiros não deveria ser realmente um problema, uma vez que nenhuma pessoa sã considera que as moléculas de DNA têm personalidade consciente, uma vez que nenhum leitor sensato imputaria essa ilusão a um autor. Tive o privilégio de ouvir o grande biólogo molecular Jacques Monod falando sobre a criatividade na ciência. Não me lembro exatamente das suas palavras, mas ele quis dizer que, ao tentar resolver um problema em química, costumava se perguntar o que ele próprio faria se fosse um elétron. Peter Atkins, no seu maravilhoso livro Creation Revisited, Criação Revisitada, emprega uma personificação semelhante ao considerar a refração de um raio de luz passando por um meio mais resistente, o que diminui a sua velocidade. O raio se comporta como se tentasse diminuir o tempo que leva para chegar a um ponto final. Atkins o imagina como um salva-vidas numa praia correndo contra o tempo para salvar um banhista em vias de se afogar. Ele deve seguir direto ao lugar onde está o banhista. Não, porque ele pode correr mais rápido do que nadar. Por isso seria mais sensato aumentar a proporção de terra firme nesse percurso. Ele deve correr para um ponto na praia diretamente oposto ao seu alvo, reduzindo, desse modo, o tempo do seu nado. Isso seria mais eficiente, mas ainda não se trata da melhor entre todas as alternativas. O cálculo, se ele tivesse o tempo de fazê-lo, revelaria ao salva-vidas um ângulo intermediário ótimo, permitindo a combinação ideal da corrida rápida seguida do nado inevitavelmente mais lento. Atkins conclui, este é exatamente o comportamento da luz ao atravessar um meio mais denso. Mas como a luz pode saber, ao que parece de antemão, qual é o caminho mais curto? E, de todo jeito, por que ela se importa com isso? Ele desenvolve essas questões numa exposição fascinante, inspirada pela teoria dos quanta. Esse tipo de personificação não é apenas um instrumento didático fantástico. Ela também pode ajudar um cientista profissional a chegar à resposta correta, diante das traiçoeiras tentações de seguir por caminhos equivocados. É esse o caso em relação aos cálculos darwinianos de altruísmo e de egoísmo, de cooperação e de malvadez. É muito fácil chegar à conclusão errada. A personificação dos genes, se feita com o devido cuidado, quase sempre se mostra como o caminho mais rápido para salvar um pesquisador darwinista prestes a submergir em confusão. Preocupado em manter essa cautela, fui encorajado pela maestria exemplar de W.D. Hamilton, um dos 4 heróis declarados deste livro. Num artigo publicado em 1972, o ano em que comecei a escrever O Gene Egoísta, Hamilton escreveu: um gene é favorecido pela seleção natural se o conjunto das suas cópias forma uma fração crescente no pool gênico total. Vamos nos ocupar dos genes que supostamente afetam o comportamento social daqueles que os carregam, de maneira que tentaremos tornar o argumento mais vívido atribuindo a eles, provisoriamente, inteligência e uma certa liberdade de escolha.
Imaginemos que um gênio esteja contemplando o problema de aumentar o número das suas réplicas e imaginemos que ele possa escolher entre. Esse é exatamente o espírito com que boa parte de um gênio egoísta deve ser lida. A personificação de um organismo pode mostrar-se mais problemática porque, como os organismos, ao contrário dos genes, têm cérebros, poderiam realmente ter motivos egoístas ou altruístas, mais ou menos no sentido subjetivo que seria possível reconhecer em nós mesmos. Um livro chamado O Leão Egoísta de fato conseguiria deixar o leitor confuso, de uma maneira que não ocorreria com o gênio egoísta. Assim como uma pessoa pode se colocar no lugar de um raio de luz imaginário ou escolher de modo inteligente o caminho ótimo através de uma cascata de lentes e de prismas, ou de um gênio imaginário a optar por um percurso ótimo ao longo das gerações, pode-se também postular uma leoa calculando a estratégia comportamental ótima para a sobrevivência de longo prazo dos seus genes. O primeiro presente de Hamilton à biologia foram as fórmulas matemáticas precisas que um verdadeiro darwinista efetivamente teria de empregar ao tomar decisões calculadas para maximizar a sobrevivência de longo prazo dos seus genes. Neste livro, empreguei equivalentes verbais, informais, desses cálculos, nos dois níveis. No capítulo 8, há uma mudança brusca de um nível para o outro. Já consideramos as condições sob as quais seria vantajoso para a mãe deixá-lo morrer. Poderíamos supor intuitivamente que o filhote subdesenvolvido seguiria lutando até o fim, mas a teoria não prevê isto necessariamente. Quando uma cria é tão fraca e pequena que a sua expectativa de vida se reduz a ponto de o benefício que extrai do investimento parental ser inferior à metade do benefício que esse mesmo investimento poderia, potencialmente, conferir aos outros filhotes, ela deveria aceitar, digna e voluntariamente, a sua morte. Este é o maior benefício que ela pode prestar aos seus genes. Isso tudo consiste numa introspecção no nível individual. A suposição não é de que o filhote escolha o que lhe dá prazer, ou o que lhe traz bem-estar. Pelo contrário, o que se pressupõe aqui, num mundo darwiniano, é como se os indivíduos fizessem cálculos sobre o que seria melhor para seus genes. A continuação desse parágrafo em particular explicita essa ideia ao mudar rapidamente para a personificação no nível do gene. O que equivale a dizer que um gene que dê a instrução corpo, se você for muito menor que os seus irmãos de ninhada, desista de lutar e morra seria bem sucedido no pool gênico, pois ele tem 50% de probabilidade de estar também no corpo de cada irmão ou irmã salvos, ao passo que suas chances de sobreviver no corpo de uma cria mal desenvolvida são, de todo modo, muito pequenas. E então, o parágrafo retorna imediatamente para o filhote introspectivo. Deve haver um ponto na vida de uma cria pouco desenvolvida a partir do qual não há mais retorno. Antes de atingi-lo, ela deveria continuar a lutar. Tão logo o atingisse, deveria desistir e, preferencialmente, deixar-se comer pelos seus irmãos ou pelos seus progenitores. Eu realmente acredito que esses dois níveis de personificação não causam confusão, se forem lidos no contexto integralmente. Os supostos cálculos do gene do indivíduo, quando formulados da maneira correta, conduzem com certeza à mesma conclusão. Esse é, na verdade, o critério para julgar a sua correção. Assim, a personificação não é algo que eu eliminaria se fosse escrever o livro de novo. Apagar um livro que escrevemos é uma coisa. Apagar a sua leitura é outra, bem diferente. O que fazer do seguinte veredicto de um leitor na Austrália? Fascinante, mas, por vezes, o meu desejo era apagar o que havia lido. De um lado, posso partilhar o deslumbramento com que Dawkins, claramente, vê o desenvolvimento desses processos tão complexos. Mas, ao mesmo tempo, acredito em grande medida que o gene egoísta foi responsável por uma série de crises de depressão que sofri por mais de uma década. Inseguro acerca da minha perspectiva espiritual sobre a vida, mas tentando encontrar algo mais profundo, esforçando-me para acreditar, mas não me mostrando totalmente capaz de fazê-lo. Descobri que o livro deixou em pedaços as minhas frágeis ideias a esse respeito e impediu que elas tornassem a se juntar. Isso me levou a uma grave crise pessoal alguns anos atrás. Já comentei antes algumas respostas parecidas que recebi dos leitores.
Um editor estrangeiro do meu primeiro livro confessou não ter conseguido dormir durante 3 noites depois de lê-lo. Tão perturbado ficou com a sua mensagem, que a ele pareceu desoladora e fria. Outros me perguntaram como é que aguento me levantar todas as manhãs. Um professor de um país distante me escreveu uma carta de censura, pois um aluno tinha abordado em lágrimas depois de ler o mesmo livro, persuadida de que a vida era vazia e sem sentido. Ele a aconselhou a não mostrar o livro para nenhum de seus amigos, por medo de contaminá-los com o mesmo pessimismo nihilista, desvendando o arco-íris. Não há pensamento mágico que seja capaz de desfazer uma verdade. Essa é a primeira coisa que tenho a dizer. Mas há uma segunda, quase tão importante quanto a primeira. Como afirmei em seguida, é presumível que não haja de fato nenhum desígnio no destino final do cosmos, mas algum de nós realmente deposita as esperanças de sua vida no destino final do cosmos. Claro que não, isto é, se não formos loucos. As nossas vidas são regidas por todo tipo de ambições e percepções humanas mais íntimas, mais calorosas. Acusar a ciência de roubar da vida o calor que a torna digna de ser vivida é um erro tão disparatado, tão diametralmente oposto aos meus sentimentos e aos da maioria dos cientistas ativos que sou quase levado à desesperança que erroneamente suspeitam em mim. A mesma tendência a atirar no mensageiro fica patente em outros críticos que fizeram objeções àquilo que consideram as implicações desagradáveis de um gênio egoísta, implicações sociais, políticas e econômicas. Logo após a primeira vitória de MRS Thatcher nas eleições de 1979, meu amigo Stephen Rose escreveu o seguinte comentário na revista New Scientist. Não estou sugerindo que a Satisfati tenha incumbido uma equipe de sociobiólogos para escrever os textos de Thatcher, nem tampouco que certos espertos ilustres de Oxford e de Sussex estejam começando a exultar com essa expressão prática das verdades simples do egoísmo dos gênios que eles vêm se esforçando para nos transmitir. A coincidência entre as teorias que entram na moda e os eventos políticos é bem mais complicada do que isso. Mas eu realmente acredito que, quando a história da guinada à direita do final da década de 1970 for escrita, abrangendo desde o movimento da lei e da ordem até o monetarismo e o, mais contraditório, ataque ao estatismo, a mudança nas teorias da moda, ou, pelo menos, a mudança nos modelos da teoria evolucionista, da seleção de grupo para a seleção de parentesco, será considerada parte da tendência que levou ao poder os thatcheristas e a sua concepção cristalizada, típica do século XX, de uma natureza humana competitiva e xenofóbica. O esperto ilustre de Sussex era o falecido John Maynard Smith, que Stephen Rose admirava tanto quanto eu, e que, numa carta à revista New Scientist, respondeu, bem ao seu estilo, o que se esperava que fizéssemos, afinal, que falsificássemos as equações. Uma das mensagens dominantes de O Gênio Egoísta, reforçada pelo ensaio, O Capelão do Diabo, no livro com o mesmo título, é que não deveríamos derivar os nossos valores do darwinismo, a menos que coloquemos na frente deles um sinal de negativo. Os nossos cérebros evoluíram até o ponto em que somos capazes de nos rebelar contra os nossos genes egoístas. O fato de sermos capazes disso fica evidente com o uso que fazemos dos contraceptivos. O mesmo princípio pode e deve operar numa escala maior. Ao contrário da segunda edição, de 1989, esta edição comemorativa não traz nenhum material novo, à exceção desta introdução e de alguns trechos de resenhas escolhidos por Lata Menon, minha defensora e editora por 3 vezes. Ninguém exceto Lata poderia ter ocupado o lugar de Michael Rodgers, estrategista e editor extraordinário, cuja crença insuperável neste livro foi o foguete propulsor da trajetória da sua primeira edição. Mas esta edição, e isto é uma grande alegria para mim, restitui o prefácio original de Robert Trivers. Mencionei o nome de Bill Hamilton como um dos 4 heróis intelectuais deste livro. Bob Trivers é um dos outros 3. Suas ideias dominam grande parte dos capítulos 9, 10 e 12, e todo o capítulo 8. Seu prefácio não é somente uma introdução lindamente construída para este livro, de maneira absolutamente original. Ele a escolheu para anunciar ao mundo uma ideia nova brilhante, a sua teoria da evolução do auto-engano.
Sou muito grato a ela por sua permissão para que o prefácio original engrandecesse esta edição comemorativa. Richard Dawkins. Oxford, outubro de 2005.